Boa noite a todos. Eu acho que alguns dos senhores já até me conhecem. Meu nome é Edilson. Eu já estive aqui, não lembro se uma vez ou duas vezes, mas eu já estive aqui fazendo um estudo com você. O estudo, mais uma vez, vai ser justamente do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Mas eu queria agradecer a casa pelo convite, em primeiro lugar ao Pai, né, a Deus, que me permite estar aqui junto com você. Agradecer pelo seu Filho, nosso querido Mestre Jesus, que nos deixa o seu Evangelho para que a gente possa realmente nos guiar e encontrar um caminho melhor a ser seguido. Não posso deixar de agradecer aos mentores da casa, como eu já falei também, a direção pelo convite. E eu estou vindo, meu nome é Edilson, como eu já disse, eu estou vindo do Centro Espírita Casa de Adriana, no Recreio dos Bandeirantes. Fica na rua Desembargador Júlio César, próximo à Praça João Madruga. E aí as pessoas, às vezes, ficam assim, mas por que o nome Casa Espírita Centro de Adriana? É porque a Adriana era uma jovem, ela era católica, ela trabalhava na igreja, fazendo a catequese, aquela coisa toda, e a mãe não, a mãe já era espírita. E quando ela vem a desencarnar, ela dá uma comunicação em uma casa que ela queria que a mãe abrisse uma casa espírita. E foi aí que surgiu justamente a Casa Espírita Centro de Adriana. Ela foi acometida por um câncer, ainda muito nova, mas ela não vem a desencarnar em função do câncer. Numa das consultas, retornando para casa, um carro vai colidir com o carro do pai dela e ela acaba indo a óbito. E, passado algum tempo, como eu já disse, ela dá uma comunicação e pede à mãe que abrisse essa casa, porque ela realmente, quando chegou lá, ela conseguiu entender melhor o que aqui a mãe costumava passar para ela. Porque quando ela chega lá, ela ainda tem muita dificuldade para andar, porque ela é logo acolhida, ainda era muito jovem. E aí o mentor diz para ela, olha, você pode andar, suas pernas estão no lugar. E ela fica surpresa quando ela olha e vê realmente que não faltava nenhum órgão no corpo dela. Então ela dá essa comunicação e pede para que a mãe venha montar essa casa, e com a ajuda de outras pessoas da localidade, realmente essa casa foi formada. Eu não sei exatamente quantos anos a casa já tem, acho que uns 20 e pouco, mas é uma casa totalmente voltada para estudos. Temos as palestras também, mas é muito mais voltada também aos estudos. Igual de vocês também, né? Que eu acho muito interessante, né? Porque uma coisa é eu ler um livro, eu vou ler duas vezes e não vou conseguir entender, porque eu não vou conseguir tirar as minhas dúvidas. Mas desde o momento que eu estou num grupo, que normalmente é um grupo amistoso, um grupo realmente onde a confraternização impera, as pessoas se desinibem e têm a coragem de perguntar, fazer perguntas sobre coisas que normalmente é para todos, não é só para ela. Alguns ainda ficam meio inibidos, e quando ela faz aquela pergunta exigente, eu queria tanto para fazer essa pergunta, mas ela já fez. É uma frase, mas uma frase com tanto conteúdo, que também nos causa, assim, um certo receio para entendê-lo. Porque o Evangelho de hoje, no capítulo 17, ele vai nos falar sobre sede perfeitos. Ele vai falar sobre as características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, ele começa justamente com sede perfeitos. E é uma frase só que sintetiza toda. O apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. E Jesus nos diz: sede perfeito, como o vosso Pai que está nos céus é. Quer dizer, muito interessante, né? Porque aí você vai ver, amai o vosso. E aí ele começa também com amai, tem mais coisa que ele vai falar,
mas o que ele nos diz nessa parte aí é que nós temos que ser perfeitos como o nosso Pai o é. E aí nós ficamos pensando, será que essa perfeição, como é que é essa perfeição? Essa perfeição é justamente de acordo com o conhecimento, com a elevação moral e espiritual de cada um. Nós não temos condições de termos uma perfeição absoluta, porque sabemos que a perfeição absoluta só está em Deus. E a primeira pergunta, justamente do livro dos Espíritos, do primeiro capítulo, é: que é Deus? E nós vamos ter lá na resposta que os Espíritos dão, que ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se ele é a inteligência suprema, é porque não existe ninguém mais inteligente que ele. E que tudo que nós temos foi ele também que criou e colocou à nossa disposição. E ele cria dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. E com esses dois princípios e com os fluidos, ele nos permite que nós tenhamos as condições de ser co-criadores deles. E tudo que nós criamos, a matéria bruta já estava. Então nós somos co-criadores dentro da obra de Deus, mas que ele é justamente essa inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então ninguém vai se achar aqui achando que realmente podemos nos igualar a Deus. Não temos como. E o Evangelho mais à frente ele vai nos falar sobre isso. Jesus também, quando ele falava de Deus, ele usava 3 pronomes. Em determinadas ocasiões ele falava meu Pai. Quer dizer, então ele falava do Pai na visão dele ampla. Jesus era um espírito crístico. Quando nós chegamos à Terra, ele já tinha mais de 5 bilhões de anos que ele já vinha reencarnando. Ele já era um Cristo naquela época. Para nós termos ideia de quem nós estamos falando. Nós estamos além da purificação, nós estamos no espírito crístico. Quer dizer, então, ele tem essa amplitude do Pai. Então, ele fala, meu Pai. Quando ele fala nosso Pai, ele está se referindo ao conhecimento que ele tem, abarcando os nossos, incluindo os nossos nesse conhecimento. Agora, quando ele diz, sede perfeito, como o vosso Pai celestial é, ele está querendo nos dizer que nós vamos ver de acordo com a nossa elevação espiritual. E quanto menos materializado nós tivermos, mais condições nós vamos ter condições de saber mais sobre Deus. Porque Jesus já convive diretamente com ele, já trabalha dentro dos trabalhos que ele entrega a ele para ser feito, e tanto que ele nos diz que muitas das vezes ele já não sabia se era ele que falava ou se era o Pai. Para nós vermos como é que é essa intimidade, como é essa cooperação ou esse trabalho que existe entre os dois. Então, quando ele fala meu Pai, ele está falando justamente da amplidão que ele já sabe que o Pai abrange. Quando ele fala nosso, ele está falando da dele junto com a nossa, e quando ele fala da vossa, ele está falando do conhecimento que nós temos. E o Evangelho, ele segue nos falando que se nós amarmos só os nossos semelhantes, o que nós fazemos demais com isso aqui? Também os publicanos já também não faziam isso? E é muito importante também, quando a gente vai estudar, que a gente procure, se não souber o que aquele nome significa, e procurar, que nós vamos encontrar dentro da literatura espírita, até mesmo no Evangelho, nós vamos encontrar o que eram os publicanos. Eu acredito que todo mundo aqui saiba. Os publicanos eram justamente aqueles que cobravam o imposto. E era um cargo que os romanos davam, mas não dava assim um pagamento, não. Eles pagavam para ter esse cargo. E todos aqueles que odiavam, não todos, mas muitos, é porque também pleitearam esse cargo e não conseguiram a colocação. Porque era interessante, porque ali eles eram todos judeus, mas eles formaram 12 grupos. Eu não vou me lembrar do nome de todos,
mas que eles, e muitos deles, se odiavam entre si. E os publicanos eram dos que eles tinham muito ódio, justamente porque ele tirava deles o imposto para dar para Roma. E não era só nessa situação que a coisa ficava, não. Eles normalmente, o publicano era uma pessoa que já conheciam aquelas pessoas, que já sabiam exatamente o quanto podia pedir a eles de cobrança. Porque Roma, por um período, por um perímetro urbano, ele dava um preço que teria que ser pago de imposto. Eles muitas das vezes cobravam o dobro e o restante eles embolsavam. Tanto que os publicanos eram um dos grupos mais ricos que tinham. Nós temos, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um homem riquíssimo. Mateus também. Mateus era um publicano também. Ele também era. Então é importante que a gente tenha conhecimento para saber do que nós estamos falando. E o Evangelho continua nos dizendo que se nós só cumprimentarmos aqueles que somos nossos irmãos, que nós amamos também, o que nós estamos fazendo demais? Porque isso já faziam os pagãos. E o que eram os pagãos? O importante é a gente saber também o significado disso aí. Era justamente aquele que era considerado estrangeiro dentro daquele território. Os romanos eram pagãos. E aqueles também que eram idólatras, né? Que acreditavam em diversos deuses, não tinham ainda a crença no Deus único. Tanto que Jesus, quando ele está com os apóstolos, ele, num determinado momento, quando ele manda que eles saiam para levar o evangelho, ele diz que primeiro para que eles fossem na casa daqueles irmãos que foram da casa de Israel, que fosse primeiro das casas de Israel, para depois então ir até os pagãos. Por quê? Porque os judeus já tinham justamente o conhecimento do Deus único, e ficaria muito difícil para se levar justamente o evangelho daquelas pessoas que ainda não tinham esse conhecimento. Mas mais para o final, Paulo foi um exemplo que ele partiu e foi para o deserto, depois foi para Roma, foi para todos os lugares levando o evangelho. E não só Paulo, muitos dos outros também fizeram isso. Mas, a princípio, ele queria que eles fossem na casa dos transviados filhos de Israel, para depois, então, ir aos outros. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui é que aí ele segue nos dizendo o seguinte: porque somente amardes que vós amos, que recompensa tereis? Pois seres perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pois que Deus possui a perfeição infinita, a perfeição de Deus, como eu falei, é infinita, e é muito difícil aquela pessoa que tem uma perfeição limitada entender o ilimitado, porque Deus ele é ilimitado. Nós sabemos disso. Então fica muito difícil para que nós entendamos realmente o que é Deus. E ele segue nos falando também que é muito difícil uma parcela de um todo conseguir entender o todo. Agora, o todo consegue entender aquela parcela. É muito mais fácil. Para o todo, Deus, ele ama todos os seus filhos. Nós não conseguimos amar, muitas das vezes, nem aqueles que estão do nosso lado na família. Essa é a grande verdade. Quantas famílias que nós vemos aí, que pai mata o filho, ou outros casos que acontecem de violência, tudo dentro da família. Quer dizer, nós ainda não conseguimos, muito de nós, amar aquele próximo. Quanto mais amar ao nosso próximo e amar o que ele pede aqui, o que ele nos diz, que é justamente a sublimação da caridade, que é amar aquele que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e que nos caluniam. Quer dizer, fazer isso é fácil? Eu acho que é muito complicado, né? Então, como nós poderemos ter adquirido essa perfeição? Não, essa perfeição não. Quando chegarmos a sermos um espírito puro, pode, lá sim, aí nós já vamos ter condições de saber mais sobre Deus e de realmente alcançar essas virtudes de uma maneira sublimada. Porque sabemos do amor? Sabemos. Mas sabemos do amor de Jesus? Não, o que nós sabemos é das adjetivações do amor. Nós sabemos que tem o amor paternal, tem o amor filial, tem o amor maternal,
Tem o amor eros, que é o amor justamente do homem pela mulher. Mas saber realmente de amar, ainda estamos engateando, estamos querendo. E o importante também é que ninguém saia triste daqui, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, ela nos consola de todas as maneiras, ela nos diz que nós vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias. Aí tem as reencarnações sucessivas, que é justamente para que a gente consiga, no futuro, alcançar essa plenitude, que agora ainda não temos condições de alcançar, justamente se nós olharmos também em que mundo nós estamos no segundo mundo de elevação, é o mundo o primitivo, e agora nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos muito mais próximos do início do que do fim. Nós estamos muito mais perto do mundo primitivo do que dos mundos felizes. Então, mas não é para ninguém também ficar triste com isso. Só depende de cada um de nós. Porque essa mudança é nossa. Essa mudança ninguém vai fazer. Não adianta o pai querer mudar totalmente o filho, porque ele não vai conseguir mudar. Ele pode até indicar um caminho melhor, e o filho pode até seguir, mas vai depender daquele filho querer também. E o nosso grande problema nosso, e eu também tenho esse costume, é de achar que eu posso mudar os outros. Que eu posso mudar os outros. E eu já descobri que eu não posso. Não tenho condições de fazer isso. Hã? Quando muito, eu tenho que ficar muito feliz se eu conseguir mudar a mim mesmo. Porque o que adianta eu cobrar do outro o amor se eu ainda não tenho o amor para dar também? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me amar. Não me amar com o ego. Me amar tendo cuidado com o meu corpo, tendo cuidado com a minha vida, procurando seguir dentro das normas, das leis naturais, que são as leis de Deus, para que eu possa no futuro, porque se nós não prestamos atenção nisso também, porque tudo que Jesus nos prometeu nas bem-aventuranças é para o futuro. Porque agora a felicidade ainda não é desse mundo, a felicidade plena. Porque nós podemos ser felizes vivendo a situação que nós estamos vivendo. Como não? Podemos sim. Podemos ter muitos momentos felizes quando nos reunimos com a nossa família, quando estamos com nossos netos, quando estamos com nossos amigos da casa espírita. Não podemos ser felizes? Podemos. E a espiritualidade, tudo ela vai fazer para que esses momentos que nós vivenciamos aqui sejam os mais felizes possível. Mas isso tudo vai depender de cada um de nós. E eu trouxe 3 perguntas do Livro dos Espíritos para que nós pudéssemos pensar em casa sobre elas. A primeira pergunta é no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta é justamente que é Deus, que nós já conversamos a respeito. A segunda, será dado o dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia nós vamos ter condições de conhecer realmente todo esse mistério por trás de Deus? E ele nos diz o seguinte: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá, compreenderá. É o caso dos espíritos puros de Jesus, que já trabalham diretamente com o Pai. Ana 12 pergunta assim: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? É óbvio que nós conseguimos. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, ele é onipresente, que a maior bondade é dele, que a maior justiça não existe outro igual. Mas vai estar sempre nos faltando alguma coisa para a gente poder compreender melhor. A mesma coisa de eu pegar uma pessoa que é deficiente visual e mostrar para ele uma flor e querer que ele diga para mim a cor, o tamanho. O tamanho ele até consegue, mas a cor, os matizes, como é aquela flor. Ele vai poder me falar sobre o cheiro, vai poder me falar sobre muitas coisas, mas vai faltar um sentido ali que ele não vai conseguir me descrever aquela flor da maneira que ela é. A mesma coisa a pessoa que é muda, que é surda e muda.
que acontece com ela? Se mostrar, pegar um pássaro, ela vai ver o pássaro, ela vai ver aquela coloração toda bonita, todo aquele vestuário lindo que os pássaros têm, a natureza, Deus fez cada um diferente do outro, e cada um mais lindo que o outro, ele vai ver. Mas se eu quiser que ele me fale sobre o canto, ele não vai conseguir, ele não vai ouvir. Ele não vai saber se é um canto forte, se é um canto estridente, se é alguma coisa suave. Por quê? Porque falta um sentido. E é o que acontece conosco ainda. Devido ainda à nossa inferioridade, devido ainda à nossa matéria, esse corpo que nós estamos utilizando, ser muito pesado, a matéria vai obscurecendo e nós não conseguimos realmente ter essas noções. Não é assim? Aqui deve ter pessoas que são médiuns. E eles sabem, a pessoa que tem vidência, que tem clarividência, essa coisa toda, ela sabe o quanto ela precisa se melhorar, o quanto ela precisa se elevar para chegar àqueles espíritos mais elevados. Porque senão ela vai ficar entregue nas mãos dos espíritos zombeteiros, e não é isso que realmente a mediunidade quer de cada um de nós. Ela quer que realmente o médium se esforce o máximo para conseguir ter justamente essas comunicações mais elevadas, mas para isso ela vai ter que realmente ter uma conduta o mais ilibado que ela possa ter. Não é assim? A mediunidade está aí, todos nós somos médios. Uns têm mais possibilidades, têm mais aflorada a mediunidade, outros não, mas todos nós somos médios. E a terceira pergunta que eu fiz, que eu copiei, foi o seguinte: será dado um dia. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma das suas perfeições, de algumas sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo seu pensamento. Quer dizer, tudo está justamente nessa elevação moral nossa, para que nós possamos realmente conseguir entender realmente o que é Deus, saber um pouco mais da sua essência. Mas tudo isso vai depender justamente do que nós estamos fazendo com essa nossa reforma íntima. Eu, lendo esse livro aqui, que eu tenho certeza que todo mundo já leu, não sei se lembro da história, mas eu tenho certeza que todo mundo já leu. E eu achei muito interessante, eu relendo, para me falar alguma coisa aqui para vocês, e eu copiei até aqui, porque eu já não lembro de tudo, então eu anotei o nome de todo mundo, que se eu não conseguisse, eu olhava aqui. E aí, no prefácio do livro, o autor espiritual nos diz que o que vai se contar nesse livro não é a vida do orgulhoso senador Publio Lentulus. Não é, porque nós podemos confundir e achar que ele é a história do Publio Lentulus. Não. É a história de um anjo, que é justamente a Célia. A Célia realmente foi um anjo que reencarnou aqui para poder ajudar a todos. Quantos anjos não nascem na nossa família? De repente, não tão elevados, mas eles nascem. São aqueles irmãos que chegam e nos acolhem e dizem assim: olha só, não vai por esse lado aí não, meu irmão, isso está errado, vai por aqui. Então, na família, nós somos colocados dentro da família que precisamos estar ou para ajudar ou para ser ajudado. Não é assim? E que a família também é a primeira ferramenta que nós recebemos, justamente para poder, através da família, conseguir ir conquistando essas virtudes tão necessárias. É aquele irmão que é birrento, que é brigão, e exige de mim a paciência para não estar toda hora brigando com ele. É a mãe que é uma mãe castradora, mas que me faz entender que ela está fazendo isso pelo amor que ela tem por mim, com a preocupação que ela tem de eu sair e me machucar lá fora. Ela ainda acha que ela não está me criando para o mundo. Ela acha que ela eu sou propriedade dela, mas eu não sou, eu sou um empréstimo. E até que Deus dá, mas que na hora que Ele quer, Ele leva de novo. Mas até nós entendermos isso, leva um tempo. E na família, nós vamos justamente recebendo essas ferramentas para poder trabalhar tudo isso. Então, no caso da Célia, eu não vou falar sobre o livro todo, que não daria tempo,
Mas ela é filho de Elvésio Lúcio de Alba Lucínia, uma jovem que ainda na juventude ela é salva de um afogamento por um escravo, pelo servo da família. E ela vai e se apaixona por Ciro. Ela não consegue viver esse amor, porque é óbvio que o pai, sendo um tribuno, sendo uma pessoa importante lá em Roma, não iria permitir que a filha tivesse qualquer relacionamento justamente com o escravo. E acaba separando os dois. Mas ela, através desse escravo e de outros servos da família que eram cristãos, ela começa a se inteirar da doutrina do carpinteiro. E ela passa a ter realmente Jesus como um guia. Nós vamos ver por que eu peguei essa história, porque essa história realmente ela nos demonstra o que é amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem e que nos caluniam. Porque eu não vou falar de toda a história, mas tem uma senhora que teve um namoro com o pai dela no início da vida deles. Ele ainda não era casado, era Cláudia Sabina. E eles, depois desse romance, eles vão para a Palestina, lá ele se casa com a Alba Lucínia e tem 2 filhas. E essa mulher, ele é obrigado a voltar para Roma, porque o imperador solicitava os trabalhos dele em Roma. E ele volta para cumprir com seus afazeres. Mas só que ele fica receoso, porque ele sabe que vai encontrar a Cláudia Sabina. E não dá outra. Ele encontra com ela. E ela resolve se vingar da mulher dele. Porque acha que ela foi culpada de toda a desdita dela. Porque ela perdeu o grande amor da vida dela, porque ele se casa com a Alba Lucínia. Mas a outra não tinha nem conhecimento dela. Isso foi uma época bem antes. E ela começa a fazer de tudo para destruir o casamento, mas aí ela vai procurar uma feiticeira, Plotina. E a feiticeira diz para ela, porque no início ela queria envenenar a Alba Lucínia, ela queria matá-la mesmo, que não adiantaria ela matar. Porque se ela viesse a matar a Alba Lucínia, isso não significava que o marido fosse procurar por ela. Que ela tinha que atingir a Alba Lucínia justamente na moral. Porque aí sim, o outro sendo também um tribuno orgulhoso, não iria aceitar uma mancha na família. E o que a Cláudia Sabina faz? Ela implanta na casa deles uma serva etérea, e paga ela muito dinheiro para ela saber de tudo que acontecia ali naquele lar. E também para fazer as ajudas necessárias, o que se precisasse, justamente para poder atingir a esposa. Faz N coisas, mas não dá muito resultado, porque a própria feiticeira diz que seria muito difícil, porque naquela casa morava um anjo, que era justamente a Célia. Mas no final ela resolve, junto com a Etéria, pegar uma criança recém-nascido numa daquelas ruas de Roma, onde aqueles infelizes deixavam os filhos para que alguém a adotasse, que ela iria lá pegar essa criança, no dia que tivesse previsto que o marido fosse chegar da viagem que ele estava fazendo, e colocar do lado da Alba Lucínia e simular ali um parto. A coisa é feita, já estava praticamente na hora do marido chegar, e a Célia acorda com todo aquele movimento, e quando ela percebe o que iria acontecer com a mãe, por amor à mãe e aquela criança, ela pega a criança e leva ao quarto dela, chama a Etéria e diz que vai dar todas as joias dela para ela. Só ia ficar com uma pérola que o pai tinha dado de presente por último para ela. Mas no restante ela daria tudo, mas que essa serva teria que se calar, não poderia falar nada a respeito. A própria escrava, ela fica assim, apavorada com o andamento da coisa, porque ela não esperava que a Célia fosse tomar essa resolução, que a Célia tivesse essa capacidade de não permitir que o mal chegasse até a mãe. O pai chega, vê toda aquela confusão, a Alba Lucínia também, que tinha sido dopada, já sai daquela sonolência que ela estava,
e ficam assim estarrecidos quando vê a criança nos braços da Célia, e a Célia diz que aquela criança é filho dela. Tem mais histórias aí que eu não vou contar para poder aguçar também o desejo de vocês lerem o livro. E aí o que acontece? O pai, a princípio, queria matar a menina. Diz que vai matá-la. Mas aí a Alba Lucília convence a ele a não fazer essa coisa. E aí, mas ele diz que então ela morreu para a família a partir daquele dia. E joga ela na rua com a roupa, com a única túnica que ela estava usando, e ela leva também essa pérola que o pai dá a ela de presente. Ela anda vagando por diversas ruas. Se hoje nós temos medo de perigo, imagina o que não seria Roma naquela época. Se hoje nós não temos coragem de andar por determinados lugares, imagina o que era uma jovem andando pelas ruas, com todos aqueles soldados que não respeitavam mesmo, não queriam saber de quem se tratava, e o que ela recebe é ajuda aqui e ali de algumas mulheres cristãs que procuram fornecer alimentação para a criança, que ela dizia ser seu filho, e também para ela. Ela anda muito tempo pelas ruas, até que ela encontra uma pessoa num carro dirigindo, era Gregório, e ele oferece uma carona para ela. Ela diz que vai para um determinado lugar e ele diz que poderia levar. Ele leva, mas quando chega naquele ponto, ele larga ela, muito triste, porque ele diz: olha, aqui tem muitas feras, aqui tem muito perigo, tem salteadores, mas infelizmente eu vou ter obrigado a te deixar aqui. Ela deixa, ela encontra uma caverna e vai se agasalhar nessa caverna com o neném. Quando ela vê o trotar de alguns cavalos, ela se apressa para poder correr, porque ela não sabia realmente quem é que estava chegando, quando ela escuta justamente a voz do cunhado. E aí ela, com o coração dela, fica aliviado, ela vai procurar saber, contar a história, não vai contar a história, saber se ele não podia ajudá-lo, e ele diz que infelizmente não. Ele era até uma pessoa bondosa, que ele dá uma bolsa de dinheiro para ela, mas ela diz que é para ele levar o dinheiro, que o dinheiro não iria fazer falta para ela, que Jesus proveria o que ela precisava. Que ela queria realmente, naquele momento, era um apoio que ele não pôde dar. No outro dia ela continua andando, né, mas sempre pedindo a Jesus que não a desamparasse, que sempre colocasse alguma coisa no caminho dela, e ela encontra de novo Gregório. Dessa vez, ele pergunta para onde ela vai, deixa eu ver se eu acho aqui aonde ela diz que vai, e ele diz que agora ele iria levá-la até o final, porque ele também iria para lá. Ele estava com destinação para esse lugar onde ela queria ir. E ela vai, pergunta para ela se ela tinha algum parente a mais ali, ela diz que inventa que tinha um tio que ela gostaria muito de ver, e ela vai. Quando ela chega nesse lugar, mais uma vez perdida, sem saber a quem recorrer, a quem procurar, ela vê uma choupana com muitas laranjeiras, e ela adentra a trilha da choupana e bate na porta, já fica meio ansiosa, porque demoram a abrir a porta, mas de repente ela percebe que o ancião está tentando abrir a porta, ela vê pela dificuldade que ele tem de rodar o ferrolho da porta. Então ela percebe que ali está uma pessoa de idade. E ele trata ela com tanto carinho, com tanto amor, diz para ela também que ele também é cristão. Ele acaba contando a história toda para ela, que eu não vou ter como contar aqui, e ela se sente na obrigação também de mostrar a identidade dela para aquele senhor, e ela conta tudo, e ele diz que era um romano, mas ali ele é conhecido como irmão Marinho, mas ele foi um romano, e já tinha matado muita gente no passado, que ele fazia parte de uma família de guerreiros, ele deveria ser um zelote, um desses nomes também, dessas tribos que existiam lá. Ele tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os zelotes, tinha os publicanos, eram 12 tribos. E ele também fez parte de uma dessas famílias que era justamente guerreira, e que ele tinha matado muita gente. Mas que ele se arrependia de tudo aquilo, ainda conta uma história triste, que ele foi preso, depois ele foi libertado, ele conseguiu se livrar da prisão, e ele vai justamente para Alexandria com outros amigos, e lá ele abre um monastério. E que ele tinha voltado para aquela posição onde ele estava, justamente porque ele vinha buscar a filha, para levar a filha para o monastério. Ele já tinha uma carta, um pedido lá do coordenador lá do monastério, que era um grande amigo dele, eles fundaram junto esse monastério, para que ele levasse a filha, que não seria a filha, seria o filho,
porque no monastério não poderia entrar homem. Então ela iria vestir roupa masculina e iria adotar o mesmo nome dele, Irmão Marinho, porque ele apresenta toda a comunidade, a Célia, como sendo seu filho que tinha chegado e que ele iria levá-lo para o monastério. Ele pede para que juiz, vamos dizer assim, venha para poder ver todo o dinheiro, a fortuna que ele tinha, que não era grandes coisas, para deixar para Célia, para que ela pudesse justamente fazer essa viagem até Alexandria, que ficava na África, lá próximo ao Egito. E é para lá que ela vai. E explica também para ela que o Epifânio, que era o coordenador lá da casa, era uma pessoa difícil de se lidar, que já tinha transformado o Evangelho de Jesus em alguns dogmas, e que ela realmente fosse com esse conhecimento para saber como lidar com ele. Ela vai, chega lá, se apresenta e é admitida na casa, que a princípio ele fala em dinheiro, mas ela diz que dinheiro ela não tem, ela não, ele, né, que agora ali já era o irmão Marinho, que ele não tinha dinheiro, mas que ela poderia trabalhar, ele poderia trabalhar muito para poder ajudar no sistema, no sustento do monastério. Então ele é admitido na casa e começa a trabalhar. Mas ele era uma pessoa assim tão carismática, tão bondosa, tão amorosa, ela no caso, né, que começa a chamar a atenção do Epifânio. E o que o Epifânio faz? Para evitar que ela não interferisse no trabalho dele, porque ela tinha uma posição diferente, um pouquinho diferente dele, através do Evangelho e da maneira também como que ele lidava com todos aqueles internos que ali estavam, prestando serviço no monastério, ele consegue colocar ela num trabalho de rua, um trabalho de compras. Ele alega que a pessoa que fazia esse trabalho estava doente e que precisava que ele, o irmão Marinho, fosse fazer esse trabalho. O irmão Marinho aceita, de bom grado, com muito amor, e começa a fazer o trabalho. A princípio cansativo, porque ele tinha que viajar um dia inteiro, depois fazer as compras, dormir numa estalagem, para no outro dia então poder voltar com tudo que a casa precisava. Esse estaleiro, ele tinha uma filha. E essa filha, ela começa a gostar do irmão Marinho. Olha aí a complicação. Ela começa a se interessar pelo irmão Marinho. Mas só que ela percebe que ela não vai conseguir nada com ele, porque ele realmente não saía do trabalho que ele tinha para fazer. E sempre levando uma palavra de carinho em nome de Jesus. Então não era isso que ela queria algo mais. O que ela faz? Ela acaba se envolvendo com um soldado romano, que era amigo do pai dela. Aí ela vem a engravidar. E quando já nos últimos dias já não temos mais condições de esconder a barriga, ela vai dizer para o pai que aquilo foi culpa do irmão Marinho, que ele convenceu ela com aquela bondade, com aquele carinho todo, com aquela maneira mansa de fazer, e ela se entregou a ele. Olha só que situação, né? Mas aí o pai diz para ela que isso não vai ficar assim, que ele não vai ficar com essa mancha na família, que ela ia ter essa criança, mas que no outro dia eles iam levar no monastério e entregar ao pai Epifânio. O Epifânio fazia questão de ser chamado de pai Epifânio, e entregar para ele. E assim ocorre. Eles, de manhã cedo, para que ninguém visse, né, porque ninguém conseguiu perceber a barriga dela, ela vai lá, entrega a casa e entrega a criança ao irmão Epifânio e diz que realmente estava assim horrorizado. Como é que pode um religioso, uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, ter lançado essa mancha na família dele? E deixa a criança. O que o pai Epifânio faz? Expulsa a Célia do monastério. Diz que ali ela não pode ficar mais, em função do que ela fez, do que ele fez, que o irmão Marinho tinha feito. Mas aí ela se joga aos pés dele e implora para que ela fosse morar pelo menos numa choupana que tinha perto do monastério, que ela iria trabalhar a terra dia e noite. E ia suprir muitas necessidades do monastério com aquela colheita que ela ia ter ali. E ela fica ali e realmente ela se dedica à plantação, se dedica à criação de cabra. E um belo dia, quando ela estava trabalhando e cuidando do filho, mas o primeiro filho que ela teve, eu não falei sobre ele morreu. Morreu logo, em seguida, quando ela sai, ele morre. E esse também não dura muito tempo também.
Mas ela descobre no sonho que ela tem com o avô que aquele espírito é o espírito do Ciro, daquele escravo que também tinha tido um passado com muitos delitos e vinham para que ela pudesse ajudá-lo. Que na primeira junção que estiveram de namoro era justamente para que ela pudesse ajudá-lo. Mas como não foi possível, ele já tinha voltado pela segunda vez para receber o amor e o aconchego dela. Olha que interessante, né? É uma história que é para ser lida de portas fechadas, porque se a pessoa tiver muitos sentimentos, vai chorar muito. E como eu sou de portas fechadas. Mas então, ela mais uma vez, ele, mais uma vez, agora ele, né? Para com pena daquela moça que estava ali na frente dela, com compaixão por ela e pelo amor daquela criança, ela agora assume uma paternidade. E vai lá para trabalhar, ela é expulsa, vai trabalhar lá, né? Depois passou um tempo, uma senhora passa por ali e com uma criança que estava muito mal e diz que está saindo para procurar ajuda. Aí o irmão Marinho diz: por que a senhora não entra? Vamos tomar um caldo, vamos fazer uma oração. E ela cura aquela criança. E aí o boato corre, e aí nunca mais se viu aquela choupana vazia. Sempre estava com muita gente, e ela fazendo o evangelho de Jesus com todo mundo. Até que, voltando a Roma, a Etéria, ela acaba ficando, como é que eu diria, arrependida. Ela também passa a assistir às palestras dos cristãos e ela se modifica um pouco. E ela se apresenta à família e diz que ela tem que contar para ele o que ela fez no passado recente. Que se depois eles quiserem, eles poderiam até matá-la. Mas ela tinha que contar, porque agora a fé dela já não permitia que ela não contasse, porque ela tinha jurado para ela mesma que jamais ela contaria. Então ela conta toda a história da criança, tudo mais, e o pai entra em desespero, porque expulsou de casa uma filha, largou a filha ao desespero, sem a menor necessidade, acreditando numa calúnia, uma calúnia muito bem armada, um plano muito bem perfeito, mas que não foi perfeito, que no final acabou sendo descoberto. E ele acaba também indo assistir umas palestras, justamente dos cristãos, e lá nessa palestra alguém perguntou a ele se ele conhecia o irmão, se já tinham visto falar no irmão Marinho. E ele diz assim: não sei, onde é que fica esse irmão Marinho? Aí dizem para ele que é em Alexandria, e ele arruma tudo que ele tem e ele parte para Alexandria. Quando chega lá, ele sente naquele irmão Marinho algo de familiar a Célia, mas ele não sabe realmente, não consegue realmente ver a verdade. E ela, por sua vez, por uma força muito forte, ela não conta para ele que ela é a filha. Mas ele volta, ele fica 3 meses lá com ela e volta, com o irmão Marinho, e volta. E aí ele diz para ela que vai fazer tudo aquilo que ela o ensinou. Quando ele chega, ele pega uma das casas, uma das propriedades, entrega na mão dos cristãos. Ele separa a herança que era da filha mais velha. O restante ele vende e distribui da maneira que ele achou que deveria distribuir, e diz para essa filha mais velha que ele vai voltar a Alexandria. Mas ele estava muito doente e ela já tinha certeza que se ele fizesse essa viagem ele não iria voltar. Mas ele vai a si mesmo. Quando ele chega lá e a Célia encontra com ele naquele estado, ele diz que ele tinha se modificado e que o mais que ele pedia a Deus era um reencontro com a filha, mas que ele achava que ele não merecia, porque até então não tinha acontecido. Aí ela já não suporta mais tudo aquilo e diz para ele: mas o senhor está diante da sua filha. Mas ele já nem conseguia mais falar, só balbuciava algumas coisas. Ela vai, coloca a túnica que ela saiu de casa quando ele expulsou, e traz o camafeu e mostra para ele, provando que ela realmente era filha e que Deus, Jesus, permitiu a ele de ver essa filha antes de partir. Tá, a Célia também não dura mais muito tempo. Ela acaba realmente entrando num quadro de saúde muito grave. O pai Epifânio
compadecido pela situação dela, leva ela para dentro do monastério e acredito eu que quando eles foram trocar a roupa dela, do irmão Marinho, para botar uma roupa para ela ser sepultada, eles têm a surpresa de saber que ali não tem um homem, que ali não tem o irmão Marinho. O que tem ali era uma virgem, um verdadeiro anjo em toda essa história. No outro dia, ele manda chamar o dono da estalagem e a filha, e lá ele vai desmascarar os dois na frente de todos, para que tirar aquela mácula que estava caindo sobre o irmão Marinho, que o irmão Marinho nem homem não era, na realidade era uma virgem, era uma mulher. Como ela poderia ter assumido aquela paternidade, mas ela assumiu justamente por amor à criança e por amor, por se compadecer daquela jovem que estava na frente dela, que ela não saberia o que iria acontecer. Então, quando aqui no livro, no Evangelho, ele nos diz que a característica da perfeição é justamente a gente amar aquele que nos odeia, é a gente orar por aquele que nos persegue e que nos calunia. Eu vi nesse livro o exemplo mais claro para me trazer, porque realmente aqui nós vamos falar de uma pessoa que já estava numa elevação angelical. E nós temos que ter isso em mente, que só depende de nós. A reforma íntima, ela foi nos deixada na questão 919 por Santo Agostinho, onde ele nos mostra como nós devemos fazer. É difícil? É impossível? Não. Ele disse que basta que todo dia, antes de nos deitarmos para dormir, antes de fazermos as nossas orações, que nós peguemos um caderno e escrevamos tudo o que poderia ser feito de uma maneira melhor naquele dia. É difícil nós fazermos isso? Não é não. Porque nós, antes do dia terminar, nós nos lembramos. Eu estou com 75 anos, mas ainda consigo me lembrar. Se me perguntar o que eu acordei fazendo hoje, eu me lembro até agora. Então, cabe à minha noite ir lá e anotar. Se eu não tive paciência com o irmão, se eu tratei um outro irmão de uma maneira que não devia, se eu procurei humilhar alguém, se nas ruas eu ainda não consigo ter olhos de ver e mãos de ajudar, que nós precisamos ter olhos de ver e mãos de ajudar, porque senão nós vamos ser justamente aquele sacerdote da parábola do bom samaritano, que desce e passa ao largo. Passar ao largo significa mudar de posição na rua, mudar de lado, para evitar de ver, porque se eu ver, talvez eu me compadeça e me veja na obrigação de fazer alguma coisa, porque é o dever, não é a obrigação, no dever de fazer alguma coisa. E quantas das vezes, ainda hoje, nós ainda tomamos essa decisão. E aí, de repente, você fala, não, eu não parei, porque eu estava num lugar realmente deserto, eu é que não ia parar ali. Tudo bem, mas isso acontece no dia a dia, nas ruas, com todo mundo indo e vindo. Todo mundo foge para não ver. E eu não vou dizer para vocês que eu também não faço ou nunca fiz esse tipo de coisa. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Teve um dia que eu fiquei tão chateado, com o coração tão apertado, porque eu estava indo fazer uma palestra no centro Prece aos Sofredores em Bangu. E eu cheguei na rodoviária de Bangu, faltava 40 minutos. E eu saí apavorado do Frescão para poder pegar o ônibus que me levaria a Bangu. Mas aí uma senhora me perguntou, você pagaria uma água para mim? Eu disse, não, agora eu não posso, eu não tenho tempo. Aí eu falei, gente, como é que eu tive a capacidade, eu que já me digo, o espiritismo ainda não adentrou em mim realmente. Porque nós falamos que somos espírita, mas muitas das vezes precisa saber se o espiritismo já adentrou ao nosso interior, se nós já entendemos realmente o que estamos fazendo aqui.
Falei, gente, eu poderia perder 5 minutos, corria lá, dava o dinheiro para o caixa e disse, olha, dá água para ela, por favor, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar aquele ônibus. E se eu perdesse o ônibus, e se eu visse que ia chegar com 5 ou 10, 4 minutos de atraso, eu que ligasse para casa e avisasse, gente, olha, aconteceu um contratempo na estação de Campo Grande e eu vou chegar aí uns 5 minutinhos atrasado. Vê se vocês conseguem segurar um pouquinho aí o preparo para me esperar. Mas eu nem pensei 2 vezes, eu simplesmente disse que não dava tempo e, me mandei. E eu fiquei com aquilo, mas aí depois também eu parei e falei, não, eu não posso ficar remoendo essa coisa. Eu não posso deixar que isso se transforme numa mágoa. Eu não posso deixar que isso se transforme numa culpa. Porque a culpa, ela nos traz muitos males. A maior parte dos males que nós fazemos aos nossos corpos físicos são justamente pelas nossas atitudes. E nós já sabemos disso. Aquela pessoa que tem muito ódio, aquela pessoa que tem muito rancor, são candidatos a determinadas doenças, às vezes incuráveis. Quando nós chegarmos ao mundo espiritual, se nós chegarmos ainda com o desejo da vingança, com o desejo de fazer mal a alguém, o que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar aquelas almas que nós amamos? Não, não vamos. Nós vamos encontrar com aqueles sicários que tem lá, que como aqui tem também, e que vão me escravizar, me prometendo a me ajudar nas minhas vinganças, e eu vou acabar, como no livro Libertação, como um daquelas montoeiras de escravo que era justamente comandado pelo Gregório. Então, é nisso tudo que nós temos que pensar. Nós temos que pensar em nós, primeiramente, não com orgulho ou com egoísmo, ou então com o ego assoberbado. Não, não é com isso. Pensar que primeiro eu tenho que me modificar. Primeiro, eu tenho que procurar ser melhor, que é para mim poder também não julgar, mas perceber quando o outro está me tratando mal, ele tem uma necessidade que eu já consegui me livrar. Ele talvez não esteja num dia muito bom. Então, e essa reforma íntima não tem jeito. Só nós podemos fazer. Então, eu queria agradecer a casa por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, ao mentor da casa e a todos vocês, irmãos encarnados e desencarnados, que aqui participaram desse estudo. Como foi lembrado bem no início da palestra, ou do estudo, eles também estão aqui. Nós não temos como visualizar, porque nós não temos em nós esse carisma. Mas aqueles que têm sabem que a casa está lotada. Por isso, às vezes, a pessoa fala assim, gente, eu vou numa casa que às vezes tem 4 pessoas, 3 pessoas na palestra. Aí eu falo, gente, você vai de tão longe, lá às vezes só tem o presidente, uma outra pessoa, e acabou não ter mais ninguém, que a casa fica dentro de uma comunidade lá em Cavalcante. E as pessoas têm medo. Não que a comunidade seja assim, algo, não é. Ali tem muita gente boa morando, mas sabemos que muitas pessoas se escondem ali dentro também. Então a casa é totalmente fechada e às vezes tem 3 pessoas falando. Aí quando eu chego a primeira vez lá, eu falo, senhor, me desculpa, mas só tem 3 pessoas aqui para ouvir o senhor. Falei, que bom, a senhora está ligeiramente enganada. A senhora não tem condições de perceber, nós não temos condições de perceber a dimensão da casa espírita. Os trabalhos que são realizados dentro de um estudo, dentro de uma palestra, a espiritualidade amiga está sempre aqui no nosso meio. E se nós estivermos realmente com nossos corações apaziguados, prontos para receber aquilo que realmente viemos buscar, com certeza nós vamos receber. Porque Deus não nos deixa sem uma resposta. Deus não nos deixa sem um amparo. Muitas das vezes nós não entendemos que a graça chegou, mas não chegou da maneira que nós estávamos esperando. Chegou de uma outra forma e nós não conseguimos perceber. E é por isso que nós temos, quando adentrar esse livro para estudar com os olhos do Espírito e não com os olhos orgânicos. Porque aqui o Evangelho ele é cheio de símbolos, cheio de alegoria. Jesus falava sobre parábolas. E eu já falei sobre isso aqui umas vezes. Nós corremos um risco muito grande de estarmos com uma ânfora de barro na mão cheia de água e morrermos de sede.
Porque a ânfora, a jarra, é a letra que mata. A água cristalina que está dentro é que é justamente o Evangelho. Então é dentro das entrelinhas que Jesus muitas das vezes vai nos falar e nós não conseguimos compreender, mas não é porque ele falou algo que não é para a gente compreender, não. É pela nossa falta ainda de evolução de conhecimento. Muito obrigado a todos vocês e Jesus nos ampare.